E a partir desse seu pensamento em relação aos professores, essa polêmica, que aí surgiu a ideia da alfabetização com o sistema Ovo da Pata, foi isso? Na verdade, eu já pensava nisso antes, né? Porque, assim, eu sempre admirei muito Paulo Freire, que é o educador, né? Inclusive, agora é o patrono da educação brasileira. E ele é uma pessoa de ação. E ele alfabetizou, um grande feito dele, ele alfabetizou 300 adultos em 45 dias, sem material didático convencional, sem cartilha. Isso só com a Uhum. metodologia dele. Aí eu fico pensando assim, como que uma pessoa que conseguiu esse feito e mostrou para as pessoas como que pode ser feito, não é reproduzido, não é adotado, né? E as pessoas falam assim, ah, mas ele fez isso com adulto. Mas tudo bem, era o foco dele naquele momento, né? O objetivo dele. Mas tantos profissionais não poderiam adaptar a metodologia do Paulo Freire para o universo infantil, para o adolescente? E eu pensando nisso, já tá, minha formação é de letras, então o tema alfabetização sempre foi recorrente. Sim, é possível sim. Aí tem uma professora aqui de Jacareí, que é a Dona Maria Alice, Dona Maria da Lepra, que ela sempre teve a preocupação de alfabetização precoce. Ela acha assim que os bebês poderiam ser alfabetizados, assim, é uma ideia super radical, e ela tinha essa experiência que ela conversou que países de primeiro mundo fazem isso, tudo, né? E ela tinha uma advertência muito séria, que eu ia falar. Estamos jogando os cérebros fora, né? Que a nossa maior ferramenta do ser humano é o cérebro, e a Uhum. gente está jogando no lixo, descartando essa riqueza, esse talento nosso. E ler e escrever é a ferramenta que favorece, né, a sua interação social, colaboração toda. E ela achava que o bebê poderia... Eu falei assim, ah, mas essa mãe é louca, né? Não é só eu que achava que a mãe é louca, não. Todo mundo da cidade achava ela louca, né? Todo mundo via ela assim na rua, assim, se escondia atrás de uma árvore, porque ela vinha conversar mesmo. O pessoal atravessava a rua, dissimulava e tal. Mas uma pessoa, assim, totalmente fantástica e tal. Aí eu uni as duas ideias. Assim, porque o que o Paulo Freire oferece? Um método simples, é um método rápido, e a preocupação dela de que a criança aprendesse a ler o mais rápido possível, mais cedo, o mais precoce possível. Uhum. E aí, juntando as duas inspirações e algumas orientações da própria professora Maria Alice, eu pensei no Ovo da Pata. E, e isso foi aplicado na escola, por professores que fizeram isso de maneira clandestina. Uhum. E teve êxito, assim, né? Assim, aí você não entende por que as pessoas percebendo, né? Porque existe uma coisa muito séria. Aí os professores têm razão. Às vezes os professores, eles sabem ensinar, mas tem uma coordenadora pedagógica ou tem uma diretoria técnico-pedagógica que não permite que o professor use uma metodologia diferenciada. Uhum. Aí sim é um problema administrativo que tem que ser superado. O professor tem que se mobilizar para tirar maus gestores do caminho, né? Aham. Então, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente fala mais sobre o ovo da pata e explica esse método de alfabetização que é em casa, né, vereador? A ideia é assim, e também esse é um apelo que faço, porque já que os professores transferem a responsabilidade para os pais, aí a ideia foi facilitar a metodologia para que os próprios pais pudessem alfabetizar os filhos. Tá certo. Então, no próximo bloco a gente fala mais sobre esse assunto. Até já!